crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma meia usando o fio acrílico. A minha eu vou trabalhar com um fio premium, pode ser usado outro. Agulha 3 a 3,5 milímetros para este fio. Caso você for usar outro fio, use agulha compatível. Para o início da nossa meia, nós vamos começar pela pontinha dos dedos, fazendo para a base 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. 1, 2, 3 correntes para subir, laço. Na quarta corrente, um ponto alto. Laço agulha. Na corrente seguinte, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto e continue até a última corrente. Chegando à última corrente, você vai laçar a agulha. Nela nós vamos fazer um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma corrente, laço, no mesmo ponto, ó. Um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto para fazer a voltinha. E você tem a corrente, que é o ponto central. Na alcinha que sobrou, ó, do outro lado, na primeira, um ponto alto, na próxima, um ponto alto e continua até chegarmos ao final. Chegamos, ó, no último ponto. Dentro dele vamos fazer um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Uma corrente. E na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo, ficando exatamente igual do outro lado. 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, laço. Dentro deste espaço, ó, um ponto alto. Laço agulha no ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. E agora vamos fazer ponto sobre ponto até chegarmos ao cantinho do outro lado. Chegamos a trabalhar até o último ponto. Aqui você tem aquela corrente que passa de um lado para o outro. Laço e agulha dentro deste espaço, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, um ponto alto. Laço agulha e agora vamos fazendo ponto sobre ponto até chegarmos ao final. Chegamos ao último ponto, agora vamos contar 1, 2, na terceira corrente, feche com ponto baixíssimo. Dentro do vizinho, introduzo agulha, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço agulha, uma corrente para virar, no mesmo lugar, um ponto, formando o vizinho novamente do aumento. Chegamos ao final, conte 1, 2, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. Agora você vai fazer 1,
2 correntes apenas. Laçar a agulha no mesmo lugar, um ponto alto. As 2 correntes ficarão aqui como somente para fechar o espaço. Na finalização da carreira, vamos introduzir a agulha na parte superior do ponto alto. Laço a agulha dentro do Vzinho, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Esse é o nosso Vzinho do aumento da lateral da nossa meia. E agora, ó, sobre o ponto do Vzinho, um ponto alto, e continuo ponto sobre ponto até chegar ao outro Vzinho, onde temos o aumento do outro lado. Chegamos ao Vzinho, você vai laçar a agulha dentro, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Já deixamos aqui o Vzinho do aumento. E agora, ponto sobre ponto até o final. Chegamos ao final, ó, observem, você tem aqui as 2 correntes, ó. As 2 correntes e a parte superior, ó, do primeiro ponto alto. Introduz a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Observem que não sobra aquele espaço entre a finalização da carreira. 1, 2 correntes novamente. Lace no mesmo lugar um ponto alto. O ponto alto é o início da carreira. Laço, um ponto alto no ponto seguinte, laço dentro do Vzinho, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Temos o Vzinho e agora vamos seguir repetindo o outro cantinho e fazendo a volta até o final. Chegamos ao final, temos aqui as 2 correntes, ó, que nós fizemos para o início. Na parte superior, ó, do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Primeiro ponto da carreira. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, um ponto. Dentro do Vzinho, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. E vamos seguir novamente, fazendo ponto sobre ponto, repetindo outro Vzinho como este, e seguindo a carreira até o final. Chegando ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. Nós trabalhamos aqui as 5 primeiras carreiras juntas. Agora você vai seguir até ficar com um total de 15 carreiras. Trabalhamos aqui um total de 5 carreiras com aumentos. Agora nós vamos seguir sem aumentos, fazendo um total de mais 10 carreiras. Nós vamos iniciar novamente. Para iniciar sem os aumentos, da mesma maneira, 2 correntes no mesmo ponto, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Aqui nós temos o Vzinho do aumento, ó, você fez o ponto sobre o primeiro ponto do Vzinho, laço, agulha, uma corrente, laço, você vai pular a corrente e sobre o ponto alto do Vzinho, do outro lado, um ponto alto, e seguir fazendo ponto sobre ponto, até chegarmos ao outro Vzinho. Desta maneira, você não aumenta, ó, somente deixa o espaço como nós temos de uma corrente. Chegamos, ó, ao Vzinho do aumento, você vai laçar a agulha sobre o primeiro ponto dele, um ponto alto, uma corrente, laço, você vai pular a corrente sobre o ponto alto do outro lado, um ponto alto, e seguir até o final da carreira.
nós vamos trabalhar sempre desta maneira: ponto sobre ponto, corrente sobre corrente, por 10 carreiras. Estamos fazendo a primeira, e caso você queira fazer a sua meia maior, basta fazer mais carreiras com aumentos. Você pode intercalar também, fazer uma carreira com aumento, uma sem, até você obter o diâmetro do seu pé. Chegando ao final, sobre o primeiro ponto alto, feche com ponto baixíssimo. Inicie com 2 correntes no mesmo lugar, um ponto alto e ponto sobre ponto na sequência. Observe, passando sobre o espaço, ó, um ponto, uma corrente, do outro lado, começa tudo de novo. Sempre assim. Estamos fazendo a segunda carreira. Vou seguir fazendo a minha meia e depois mostro para você a sequência da nossa meia. Trabalhamos aqui para a nossa sequência sem aumentos, um total de 10 carreiras, ficando com 15 carreiras no total da peça. Ao final da 15ª carreira, você vai cortar o fio e arrematar. Puxa por dentro dos pontos e corte rente no avesso da peça. Para a gente dar sequência na parte que corresponde ao calcanhar. Depois eu corto. Para iniciar o calcanhar, ó, dentro daquele espaço da corrente, nós vamos puxar o nosso fio e iniciar a carreira, fazendo uma corrente prendendo. Fizemos uma corrente, passo, 2, passo o fio por cima, 3. Primeiro ponto dentro do espaço. Sobre o primeiro ponto alto à frente, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e continuo. Vamos trabalhar ponto sobre ponto até o espaço seguinte da corrente. Chegamos ao final, ó, dentro do espaço, um ponto alto. Viro a peça sobre o primeiro ponto, um ponto baixo, que será contado como uma corrente, 2, 3. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos seguir ponto sobre ponto até o final. Chegando ao final, aqui nós temos o último ponto, ó. Na terceira corrente dele, introduzo a agulha e vamos trabalhar o último ponto da carreira. Viro sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes. E vamos repetir da mesma maneira. Estamos fazendo aqui a terceira carreira, faça mais 2, ficando com um total de 5 carreiras. Trabalhamos aqui, ó, um total de 5 carreiras. Você já vai cortar o fio e arrematar a ponta, para nós dividirmos aqui metade de pontos para um lado, metade para o outro, para fazer o calcanhar, fechando a parte de trás. Nós temos nesta parte aqui um total de 20 pontos. Então, vamos contar 2, 4, 6, 8, 10 pontos para um lado e 10 pontos para o outro. Aqui nós temos o centro. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos, introduzir a agulha, puxar o fio. Puxamos o fio, laço a agulha, conte um ponto. No ponto seguinte, introduzo a agulha
E aqui vamos fazer um ponto alto, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos um aumento. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Temos o segundo ponto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto ponto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Conte um ponto no próximo, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, introduzo a agulha, um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto baixíssimo. Agora vamos virar, laçar a agulha. Observem aqui, você tem o primeiro ponto alto, sobre este primeiro ponto, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. E agora nós vamos fazer ponto sobre ponto, até chegarmos ao último ponto, onde vamos repetir o aumento. Observem, o último ponto ele vai ficar mais escondidinho, então introduzo a agulha nele e faço um ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Temos aqui, ó, um ponto, dois, introduzo a agulha neste segundo ponto e fecho com ponto baixíssimo. Vai ficando desse jeito. Agora você vai introduzir a agulha no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. No último ponto, um ponto baixíssimo. Viro, laço a agulha. No primeiro ponto, um ponto alto. Laço no próximo, no mesmo lugar, outro ponto alto. Desta maneira. Laço a agulha e continue, ponto sobre ponto, até chegarmos ao último, onde vamos repetir o aumento. Chegamos aqui, você tem o último ponto aqui escondidinho, introduzo a agulha nele, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. No último ponto, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Trabalhamos aqui o calcanhar da nossa meia, fechando a parte de fora. Nós trabalhamos aqui a parte de trás, correspondente ao calcanhar da nossa meia. Agora, nós vamos fazer o cano em volta disso tudo. De onde nós estamos, faça uma, duas correntes. Laço, no mesmo lugar, introduzo a agulha, um ponto alto. Nós estamos iniciando pelo ponto alto. As correntes serão apenas para fechar a carreira direitinho. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos seguir. Ponto sobre ponto. Passando por esta parte que nós fizemos no final, fechando o calcanhar. Pontinho sobre pontinho. O último ponto está aqui escondido. Laço. Agora nós temos aqui o ponto alto que está lateralmente, ó. Um ponto alto no mesmo lugar, outro ponto alto. Já vamos para o próximo. Um ponto alto no mesmo lugar, outro ponto alto. No próximo, um ponto alto no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto no mesmo lugar, outro ponto.
laço, aqui nós já vamos iniciar, ó, dentro do ponto alto à frente, um ponto, no próximo um ponto e continue repetindo até o final. Chegamos ao final da carreira. Aqui nós temos, ó, as duas correntes e o ponto alto. Introduzo a agulha sobre o ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Vamos passar a agulha, ó, por baixo do ponto alto, um ponto baixo, deixando este ponto alto em relevo. Uma, duas correntes, laço. Ponto seguinte, ó, você vai pegar por trás e laçar a agulha, um ponto alto em relevo, laço. O próximo você vai pegar pela frente, um ponto alto em relevo, próximo por trás, o próximo pela frente, próximo por trás e o próximo pela frente. Sempre assim, até o final da carreira. Chegamos ao final, observem que o último ponto ficou com relevo por trás. Nós iniciamos com relevo pela frente, para ficar certinho. Ó, no primeiro ponto, introduzo a agulha, fecho com ponto baixíssimo. Passo a agulha por baixo novamente, ó, pela frente. Um ponto baixo, que deixa o ponto em relevo, uma, duas correntes, laço a agulha. O ponto seguinte, nós vamos pegar por trás, um ponto em relevo, no próximo pela frente, no próximo por trás, o próximo pela frente e o próximo por trás, sempre mantendo o ponto como se apresenta em todas as carreiras. Para fazer o cano da sua meia, você vai trabalhar a altura desejada. Não tem um número de carreiras exato. Fez a quantidade de carreiras correspondente ao comprimento que você quer para sua meia, corte o fio e arremate. Somente isto. Sempre desta forma. O cano da sua meia vai ficar bem certinho no pé. Mantendo o trabalho desta forma até o final do cano. Todas as carreiras fechadas com ponto baixíssimo, iniciada com 3 correntes, mantendo o ponto baixo em relevo do primeiro ponto. Vou trabalhar o meu cano da minha meia, depois mostro para você o final. Chegando ao final, ó, já cortei o meu fio, passo por dentro da última laçada, puxe bem, e no avesso você vai arrematar a pontinha, passando por dentro dos pontos várias vezes, só depois corte a ponta restante. Corte aqui, não precisa cortar muito na base para ele não voltar, então corta deixando um pedacinho, que ao usar ela vai chegando no lugar, se escondendo. Nossa meia pronta, ó, ficou assim. Você pode fazer o cano maior, se você quiser, basta continuar trabalhando, ou menor, parando antes. Observem como ela fica no pé. Este é tamanho 38, calça 37 a 39. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei. Curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.